E aí galera, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico e de matemática e estou aqui para a gente falar sobre a parte de análise combinatória. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Sim. Serve pro Enem? Serve. Serve pra Polícia Federal? Serve. Serve pra Polícia Civil? Serve. Serve pro ensino médio também? Serve. Então, nosso assunto de hoje vai ser a parte de análise combinatória e aí eu vou trabalhar com a parte geralzona aqui da matéria para você entender como é que funciona, porque muita gente tem dificuldade de saber interpretar a questão, saber resolver. Aí esse vídeo é para dar uma resumida em poucos minutos, em tudo que você tem que saber aí para essa parte da análise combinatória, beleza? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que vocês tiverem, ou de alguma parte da explicação, ou de algum exemplo de questão que eu explico, assim que eu tiver visto, eu comento aí a resposta, a resolução de alguma coisa que você tenha perguntado aí, beleza? Uma coisa antes que eu esqueça de falar, já deixa seu like aí no vídeo para me ajudar na divulgação, até porque, como eu falei em vídeos anteriores, o like é o termômetro que eu uso para saber se vocês estão gostando do estilo do vídeo ou não, beleza? Outra coisa aqui que eu tenho que comentar ainda, deixa eu ver aqui para não esquecer, assim, sobre cursos em PDF que eu tenho, que eu separei tanto de raciocínio lógico quanto de matemática, voltado mais para concurso público mesmo, que quem assiste aqui normalmente é a galera concurseira, mas de novo, reforçando, esse vídeo que vocês vão ver agora serve para ensino médio, serve para Enem, serve para faculdade, serve para concurso, serve para tudo quanto é coisa, porque a análise combinatória é ideia matemática em si, não vai alterar tanto assim. As apostilas que eu estava comentando é mais focada aí para a parte de concurso, principalmente aí para o CESP. Tem apostilas que eu fiz aí, em PDF, para raciocínio lógico, só com a matéria de análise combinatória, conjunto, probabilidade, a parte de tabela verdade, conectivo e tudo mais, focada em concurso, para o CESP. E a apostila de matemática, em PDF, é mais com a parte de regras de três simples, composta, MMC, MDC, conjuntos numéricos, porcentagem, razão, proporção e tudo mais. Enfim, no final do vídeo eu mostro mais detalhado aí as apostilas, mas bora focar agora nas explicações de análise combinatória. Lembrando que eu vou deixar aqui em cima alguns vídeos sugeridos para vocês assistirem. Ao final desse vídeo aqui também eu coloco no final algumas sugestões. E olhando aqui na tela, outra coisa para eu comentar é o seguinte. Eu tenho um Instagram que eu também coloco várias dicas de raciocínio lógico de matemática. Para seguir, só joga isso aqui no Instagram. Mas na descrição aqui do vídeo eu coloquei o link para o Instagram e também para o Telegram. Aí lá no Telegram eu passo algumas listas de questão, quando eu vou fazer alguma live aqui no YouTube. Ou a galera manda dúvida lá, eu também respondo por lá. Enfim, segue lá também. Agora bora para o que interessa. Explicação de análise combinatória. Primeiro, você tem que entender aqui que esse tipo de questão envolve problemas de contagem. Aí normalmente você vai ter aqui uma parte de análise, que é a interpretação de texto da questão, que é a parte mais importante de todas, e a parte da combinatória, que é de fato fazer a conta. Fazer a conta é mais de boa, interpretar é um pouco mais complicado, mas vai descomplicar agora. A gente tem que seguir basicamente dois princípios básicos aqui dentro para resolver as questões. O princípio aditivo, que é o conectivo OU, e o princípio multiplicativo, que é o conectivo E. Toda vez que você fizer a questão, fez a interpretação, aí o foco aqui é interpretar. Forçou a interpretação, apareceu o primeiro conectivo, que é o OU, você vai ter que somar as opções. Apareceu o E, vai ter que multiplicar, que é o que está escrito aqui. O OU, a gente faz uma soma, e no E, uma multiplicação. Então, bora bem aos pouquinhos aqui por enquanto. Primeiro exemplo aqui, já para entender o uso desse E e do OU. Ó, de quantas formas eu posso vestir a pessoa aqui embaixo. Então, vou colocar uma pessoa aqui qualquer. E aí, para essa pessoa, vou colocar aqui camisa. Vou botar 5 opções. Calça, vou botar 6. E vou botar aqui um boné. Boné aqui, vou colocar 4 opções. Aí eu estou perguntando de quantas formas eu posso vestir essa pessoa. Então, ó, você leu aqui no enunciado. De quantas formas, de quantas maneiras, isso aqui é a análise combinatória. Não estou entrando ainda em arranjo, combinação nem permutação. É só a primeira interpretação. Para essa pessoa estar vestida, ela precisa de um boné.
Então, vou colocar aqui o espaço referente ao boné. E, ao mesmo tempo, tem que vestir a camisa. E também, ao mesmo tempo, tem que vestir a calça aí do moleque. Beleza. Isso aqui que eu fiz de azul escuro é a interpretação da questão que é o mais difícil. Agora de vermelho eu vou fazer a conta que é o mais fácil. Boné, quantas opções eu tenho? 4. Camisa, quantas opções? 5. Calça, 6 opções. Aí no E, multiplica essa bagaça aqui toda. 4 vezes 5 dá 20, vezes 6, 120 maneiras de fazer isso. Já morreu aqui o primeiro exemplo. Agora o segundo, que você olha aqui, chega, escorre uma lágrima do olho, mas vai ser mais fácil do que o que parece. No segundo, eu estou perguntando quantos caminhos existem para sair do ponto A e chegar até o ponto B. Então, sair daqui e chegar aqui. Então, ó, você está vendo que já tem caminhos que eu faço aqui que eu vou direto do A para o B. Então, vou deixar anotada essa possibilidade. Então, posso ir direto do A para o B. Beleza. Já cheguei onde eu queria, porque eu queria chegar no ponto B. Só que tem outra maneira de chegar até lá. Aí, olha o que eu estou falando. Outra maneira. Então, você vai completar com o conectivo OU. E a outra maneira de chegar até lá é vindo aqui por cima. Ó. Eu posso sair do A e andar até o X. Só que aqui eu ainda não cheguei onde eu queria. Então, e ainda eu tenho que sair do X e andar até o Y. Ainda não cheguei onde eu queria. Então, e ainda sai do Y e chega até o B. Chegou onde queria, morreu aqui essa possibilidade de caminho. Só que tem outra forma de chegar até lá também, então você vem por baixo. Então, por baixo a gente faria do A até o Z, não cheguei onde eu queria ainda, e depois do Z até o B, cheguei onde eu queria, morreu aqui esse caminho. Beleza, então você está vendo que eu completo aqui com OU e com E, meio que de forma natural, que é o que tu vai fazer também nas questões. Do A até o B, quantos caminhos eu tenho? Vou deixar aqui de azul mesmo para você ver. Ó. 1, 2, 3. 3 caminhos aqui que eu faço, que eu vou direto. Então, são 3 opções. Apareceu o conectivo OU, eu já sei que eu tenho que somar. Depois, do A até o X, ó, tem 1, 2, 3 caminhos aqui também. Então, são 3 possibilidades. Apareceu o E, multiplica. Do X até o Y, ó, são 3 caminhos que você está vendo aqui. Então, 3 opções. Apareceu o E, multiplica de novo. Do Y até o B. Aqui agora são 4 caminhos. Apareceu o OU de novo. Soma. Do A até o Z, ó, são 4 caminhos que eu tenho aqui. 4 possibilidades. Apareceu o E, multiplica. Agora do Z até o B, ó, são 5 caminhos que eu tenho nessa bagaça aqui. Aí primeiro você resolve as multiplicações e depois soma todo mundo. Então repete aqui o 3, repete aqui a soma, aí multiplica essa bagaça aqui toda. Aí ó, tabuada tem que estar em dia. 3 vezes 3, 9 vezes 4, 36. E aqui do outro lado eu tenho 4 vezes 5, que dá 20. E 36 com 20 vai dar 56. Com mais esses 3, 59 caminhos que existem saindo do ponto A, chegando até o ponto B. Então, de novo, essa primeira parte é só para interpretar, para saber como que a gente faz, né, usando o conectivo E e usando o conectivo OU. Lembrando que o E aparece com muito mais frequência do que o OU. Você tem que multiplicar toda hora. De vez em quando é que você vai ter que somar nas suas questões. Multiplicação é mais comum. Então, bora continuar aqui. Visto esse esquema, agora a gente entra no que interessa mesmo. A diferença entre arranjo, combinação e permutação vai ser a seguinte. Já sei, professor. Quando é 100 é sempre arranjo, quando é grupo é sempre combinação. Calma, imundo. Presta atenção aqui na explicação. Primeiro, antes de sair respondendo tudo na doida. Então, bora aqui para entender como é que funciona. Então, não é sempre para ir nesse pensamento doido, não. É sempre para você interpretar a questão e saber do que se trata. Para identificar, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Você vai ter que se perguntar se você está dentro de um processo de escolha ou se está só trocando os elementos de lugar. A primeira coisa que você vai perguntar sempre vai ser isso aqui. É uma escolha ou é uma troca, né? Como assim? Aí imagina que você tem várias pessoas aqui, que são esses pontinhos. Aí eu pego e pergunto assim, de quantas formas eu posso organizar todas essas pessoas?
Se eu vou usar todas as pessoas, significa que eu não tenho que escolher nada, não é uma escolha. E se não é uma escolha, é só trocar todo mundo de lugar. Então, o primeiro detalhe é esse. Vai usar todo mundo? Normalmente é uma troca que você tem que fazer. Beleza. Agora, se desse total de pessoas eu só for usar esse pedaço aqui, do total, se eu só estou usando um pedaço, eu não tenho que trocar todo mundo de lugar. Então, não é uma troca, é uma escolha que eu tenho que fazer. Do total, eu só vou escolher um pedaço. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é isso. Se é uma escolha ou se é uma troca. Então, sempre se pergunta isso. Do total de pessoas, vai usar todo mundo? Então, eu tenho que trocar todo mundo de lugar. Se desse total eu só for usar um pedaço, é uma escolha. Aí, por que eu estou falando isso? Porque nas questões de permutação, você vai ter um processo de troca. Você vai trocar todo mundo de lugar. Agora, em arranjo e combinação, você não vai trocar todo mundo de lugar. Você vai ter que escolher um pedaço dos elementos para resolver a questão. Então, ó, tanto o arranjo quanto a combinação é processo de escolha. Você vai ter um total, vai escolher só um pedaço. E a permutação é trocar todo mundo de lugar. Então, o primeiro detalhe é esse que você tem que interpretar. Viu que vai usar todo mundo e tem que trocar todo mundo de lugar, já é de cara a permutação. Agora, viu que tem que escolher um pedaço, ou é arranjo ou é combinação. Aí, bora entender agora a diferença dos dois. A diferença tanto do arranjo quanto da combinação é quanto à ordem dos elementos. Aí, como assim? Não entendi bosta nenhuma. Em um deles, a ordem dos elementos importa, ou seja, faz diferença você trocar os elementos escolhidos de lugar, e no outro a ordem não importa. No arranjo é onde a gente tem o processo que a ordem importa. Faz diferença trocar os elementos de lugar. Por exemplo, se eu tenho vários números jogados, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim vai. E desses algarismos aqui, eu quero formar uma senha com 3. Então, ó, desse total, eu só vou usar 3, por exemplo. Então, a minha senha, por exemplo, com 3 números, eu vou colocar aqui, senha 712. Se você trocar esses números que você escolheu de lugar, o que acontece? Ó, 2, 1, 7. É a mesma senha? Não, são senhas diferentes. Então, significa que a ordem dos seus números importa. Quando você troca de lugar, você muda a senha. E quando a ordem importa, na sua escolha, é um processo de arranjo, que é o que eu estou comentando aqui agora. Então, você está vendo que normalmente, nas questões de senhas, códigos, processos, número de placa de carro, porque se você tiver a placa de carro que seja essa numeração aqui, 4321, se você troca de lugar, 1, 3, 2, 4, já mudou a placa do carro. Então faz diferença trocar de lugar. Então todos esses tipos de questões vão ser questões de arranjo. Aí aqui eu coloquei os tipos mais comuns, ó, questões de senhas, códigos, número de telefone, placa de carro e também um detalhe que a galera esquece, grupos também podem entrar como questão de arranjo, desde que haja diferença entre os escolhidos. Aí como assim? Espera que já vou explicar. Bora entender agora a combinação, que fica mais fácil eu explicar o pedaço ali que eu pulei de arranjo. Na combinação você vai ter um processo de escolha que a ordem dos elementos não vai importar. Ou seja, você vai trocar a galera de lugar e não vai mudar bosta nenhuma. Por exemplo, imagina que você está numa sala que tem 10 pessoas. E dessas 10 pessoas você quer formar um grupo com 3 pessoas. Aí imagina que no seu grupo você tem, sei lá, João, Pedro e, sei lá, Denise. Troca essa galera de lugar para ver o que acontece. Se eu trocar de lugar, colocar primeiro Denise, depois João, depois o Pedro. Esse grupo aqui é diferente desse outro grupo? Não, é a mesma porcaria. Você só trocou a pessoa de lugar, mas é o mesmo grupo. Então aqui você está vendo que quando eu troco as pessoas de lugar não muda nada. Significa que é uma escolha que a ordem não importa. Ou seja, vai ser combinação.
Aí nas questões de combinação, normalmente você tem formação de grupos, que é o que eu coloquei aqui, ó. Grupos, times, comissões, que é a mesma coisa de grupo, né? Equipe, desde que, aí tem que ter cuidado com isso aqui, ó, desde que não haja diferença entre os escolhidos. Então, ó, você está vendo que tanto na combinação tem grupo e no arranjo também tem grupo. Então, qual que é a diferença dos dois? Bora entender aqui agora. Se eu tiver um grupo, né, do jeito que eu falei, colocar outras pessoas aqui, André, Beatriz e Cláudia. Esse grupo é a mesma coisa que Cláudia, Beatriz e André. Não tem diferença, são grupos iguais. Agora, imagina que eu faço o seguinte. Imagina aqui que agora eu tenho cargos. Então, aqui o primeiro agora vai ser diretor, né, do grupo. Depois eu tenho um coordenador e depois, sei lá, um técnico. Estou colocando cargos na doida aqui. Beleza. Então, ó, as pessoas têm grupo, têm cargos diferentes. Agora, ó, na mesma ordem que estava aqui. Troca essas pessoas de lugar. Vou colocar o C aqui, o A aqui e o B aqui. Mudou alguma coisa? Agora mudou. Porque o diretor era o André, agora virou Cláudia. O coordenador era a coordenadora, né? Era Beatriz, agora virou André. E o técnico era a Cláudia, agora virou Beatriz. Então troquei as pessoas de lugar e mudou o cargo. Ou seja, tem diferença entre os escolhidos, porque eles têm cargos diferentes. Se eles tiverem cargos diferentes, aí é questão de arranjo. Agora pensa comigo, se fosse todo mundo diretor, todo mundo é diretor do mesmo jeito. Se você trocar de lugar vai mudar alguma coisa? Não, porque o primeiro continua sendo diretor do mesmo jeito, aqui continua sendo diretor do mesmo jeito, aqui também. Então, ó, se não há diferença entre os escolhidos, se todo mundo tem o mesmo cargo, aí a ordem não vai importar. Então tem que ter cuidado com isso. Não é sempre que é grupo que vai ser combinação. Você tem esse esquema de ter grupos aqui que são questões de arranjo. Então cuidado com essa bagaça aí. Bora ver mais um detalhe aqui que é a permutação, né? Então, repetindo o que eu tinha falado. Primeiro você se pergunta se é uma escolha ou se é uma troca. Viu que é uma escolha, ou é arranjo ou é combinação. Depois que viu que é uma escolha, você vê se a ordem dos elementos importa ou se a ordem dos elementos não importa. Se importar, é arranjo. Se não importar, é combinação. E a permutação, que eu não falei tanto por alto aqui, só falei por alto agora, né? É um processo de troca, ou seja, é um processo de organização de elementos. Aí normalmente você vai ter que organizar pessoas em filas, quadros em paredes, livros em estantes, letras em palavras, que são chamados anagramas. Daqui a pouco a gente aprofunda na permutação, mas por enquanto bora ver a ideia geral para ir entendendo as diferenças aqui. Bora pegar exemplos aqui. Primeiro exemplo. Ó, quantas senhas de 3 dígitos eu posso formar usando o sistema decimal de numeração? Sistema decimal de numeração significa que eu posso usar do 0 até o 9. E do 0 até o 9, eu tenho 10 números. Se você listar o 0, 1, 2, 3, até chegar no 9, você vê que são 10 algarismos que você tem. Só que a minha senha só tem 3 dígitos. Então, ó, desse total de coisas que eu te dei, eu só vou usar 3. Então, se eu não vou usar todo mundo, é uma escolha. Então, ó, de cara eu já sei que é uma escolha que eu estou fazendo aqui. Ou é arranjo ou é combinação. Como eu estou querendo formar uma senha, faz diferença trocar os números da senha de lugar. Então, é uma escolha que a ordem dos elementos importa. Faz diferença trocar de lugar. E como que a gente resolve questão de arranjo? Sem mexer com fórmula mesmo, porque o foco aqui não é mexer com fórmula por enquanto. Nas questões de arranjo, você só vai desenhar aquelas casinhas, igual eu já estava fazendo antes, e contando as opções. Então, ó, tem uma casinha para o primeiro dígito, e outra para o segundo, e outra para o terceiro. Nessa letra A aqui do meu exemplo, não tem restrição. Então, eu posso usar de 0 a 9 no primeiro, no segundo e no terceiro. Ou seja, eu tenho 10 opções de números para o primeiro dígito, 10 opções para o segundo, 10 opções para o terceiro. Aí no E a gente multiplica, 10 vezes 10 vezes 10, você vai ter 1000 senhas que podem ser formadas. Morreu aqui a letra A. Agora, na letra B, são as mesmas casinhas aqui que eu vou desenhar, as mesmas 3, só que agora tem uma restrição. Eu quero com todos os dígitos
distintos. Então eu começo com 10 opções, usei um, joga fora, não conta mais para o próximo, então sobraram 9. Usou mais um, joga fora, sobram 8. Aí multiplica todo mundo, 9 vezes 8, 72 vezes 10, 720. Morreu aí também. Letra C. Agora eu quero começando com algarismo par. Então vou deixar aqui anotado. São 3 casinhas de novo, só que a primeira tem que ser par. Deixa eu escrever isso aqui direito, porque está parecendo até uma escrita egípcia. Então, ó, o primeiro tem que ser par. Quantos algarismos eu tenho? Sendo pares, de 0 a 9. Tem o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Você tem 5 opções para cá. E para o restante, tem alguma restrição? Não tem restrição. Então, são 10 opções. Pode usar qualquer número. Depois, 10 opções de novo. Aí, multiplica todo mundo. 500 senhas aqui deixei. Bora ver mais exemplo para entender melhor esse esquema aqui. Exemplo 4. De quantas maneiras podemos formar um grupo com 3 pessoas, tendo 6 pessoas disponíveis? Então, você vai pensar assim, ó, eu tenho 6 pessoas. Vai usar todo mundo? Não, você só vai usar 3. Então, significa que eu tenho que escolher um pedaço aqui da questão para resolver. É uma escolha. E se é uma escolha, voltando aqui, ó, para você ver de novo, escolha ou é arranjo ou é combinação. Então, bora voltar para cá. Agora, o próximo passo é saber se a ordem dos elementos importa ou não. Aqui eu tenho que escolher 3 pessoas quaisquer. Não falei que tem cargo diferente, falei nada, só falei que é um grupo. Se não tem nenhuma diferença entre as pessoas, então a ordem dessa escolha não vai importar de jeito nenhum. E quando a ordem não importa, a gente tem combinação. E aí também tem como resolver combinação sem mexer com fórmula por enquanto. Nesse caso, é uma combinação que de 6 pessoas, eu tenho que escolher 3 pessoas. Ó, se eu vou escolher 3 pessoas, você desenha 3 casinhas, 3 cadeiras aqui para a galera. Aí o macete para resolver combinação sem fórmula é o seguinte. Na parte de cima das casinhas, você vai decrescendo o primeiro número da combinação. Fica 6 vezes 5 vezes 4. Na parte de baixo, você vai decrescendo o segundo número. Fica 3 vezes 2 vezes 1. Agora a gente dá uma simplificada para matar a questão. Ó, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Você pode cortar com 6 que está lá em cima. Sobrou aqui para a gente 5 vezes 4, 20. Já é o resultado dessa primeira aqui. Agora bora para a próxima, na letra B. Quero saber de quantas maneiras eu posso organizar 6 pessoas numa fila. Quantas pessoas eu tenho? 6. Quantas eu vou usar? 6. Então, se dá 6 pessoas que eu tenho, eu vou usar as 6 pessoas. Bora voltar aqui para você enxergar de novo. Não é uma escolha. Não é arranjo, não é combinação. Ou seja, só sobra para a gente permutação. Vou ter que trocar todo mundo de lugar. Então, voltando para cá. Organização é trocar de lugar. Aí, por enquanto, ainda não vou aprofundar muito em permutação, mas só para resolver isso daqui, eu tenho uma permutação, eu tenho que trocar de lugar 6 pessoas. E permutar 6 pessoas é a mesma coisa que colocar essa quantidade com um fatorial. Aí, lembrando, o que é fatorial? É aquela multiplicação que vai decrescendo até chegar no 1. Então, 6 fatoriais, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando isso aqui tudo, vai dar 720 maneiras de trocar essas pessoas de lugar nessa fila. Beleza? Então, a gente já viu, ó, exemplo de arranjo, exemplo de combinação e também de permutação. Agora, bora dar uma misturada aqui. Exemplo 4. De quantas maneiras podemos formar uma comissão, que é a mesma coisa que um grupo, com 3 pessoas, sendo que um vai ser o diretor, outro vai ser coordenador e outro vai ser supervisor. Eu tenho 6 pessoas disponíveis, sendo que as pessoas podem assumir qualquer um desses cargos. Então, a primeira coisa que você pensa, quantas pessoas eu tenho no total? 6, é o que está bem aqui. Quantas que eu vou usar? Só 3. Então, das 6 pessoas eu só vou usar 3, é uma escolha que eu tenho que fazer. E se é uma escolha, ou é arranjo ou é combinação.
próximo passo é saber se a ordem dos elementos importa ou não. Ah, é questão de comissão, é sempre combinação. Aí cuidado, ó, do jeito que está aqui de novo. O seu grupo tem um diretor, vou deixar aqui uma casinha para o diretor, e um coordenador, outra casinha aqui para o coordenador, e um supervisor. Beleza. São cargos diferentes. Então, se você tiver aquela ideia, André, Beatriz e Cláudia, trocando de lugar, Cláudia, André e Beatriz, vai mudar alguma coisa? Vai. Quem era diretor mudou, quem é coordenador mudou, mudou qualquer coisa, significa que a ordem importa. E quando é uma questão que a ordem dos elementos importa, é arranjo. É só desenhar as casinhas e contar as opções. Se qualquer pessoa pode assumir qualquer cargo, você tem 6 opções de pessoas por primeiro cargo, aí multiplica, gastou 1, sobra 5, gastou mais 1, sobra 4. Aí multiplicando o total aqui, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120 maneiras de fazer isso. Agora, ó a letra D para reforçar isso. Agora eu quero formar uma equipe, que é a mesma coisa que comissão, mesma coisa de grupo, com 4 analistas. E eu tenho quantos? 6 disponíveis para usar. Dos 6, eu só vou usar 4. Então é uma escolha. Eu não tenho que trocar todo mundo de lugar. Eu tenho que escolher primeiro. A ordem, então, importa ou não importa? Tem cargos diferentes? Não, todo mundo tem o mesmo cargo. Então, se trocar de lugar, todo mundo continua sendo analista do mesmo jeito. Então, é um processo de escolha que a ordem não vai importar. E aí, quando a ordem não importa, a gente tem uma combinação que das 6 pessoas você tem que escolher 4. Aí aquela ideia, desenha 4 casinhas, porque são 4 escolhidos. Em cima vai decrescendo o primeiro número, fica 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E embaixo vai decrescendo o segundo, que é 4, 3, 2 e 1. Agora simplifica aí do jeito que você quiser. Eu vou cortar 4 com 4. 3 vezes 2 vezes 1, vou cortar com 6 aqui na parte de cima. Sobrou aqui para mim 5 vezes 3, que vai dar 15. Aí morreu essa daqui também. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver aí ao longo da explicação, de exemplo e tudo mais, deixe aí nos comentários que assim que eu tiver um tempo eu respondo. Então, voltando. Bora para essa próxima aqui, ó. De quantas maneiras podemos formar uma equipe com 2 diretores e 2 coordenadores, tendo 6 pessoas disponíveis? Já sei aí então. Então, falou, né? Então, toda vez que for cargo diferente vai ser arranjo. É claro que é questão de arranjo. Questões com grupos com cargos diferentes é sempre arranjo. Bora lá, sem afobamento. Então não é para bater o olho na questão e já ficar pensando, caraca, tem cargos diferentes, então vai ser arranjo. Cuidado, porque nessa daqui mesmo, tu acha que sabe alguma coisa, você tem que ter cuidado. Ó, do jeito que está escrito aqui no enunciado, eu quero formar uma equipe com 2 diretores e 2 coordenadores. Beleza? Aí aqui o cuidado que você tem que ter é o seguinte, sempre que você estiver formando grupos, equipes, e tenha 2 pessoas ou mais com a mesma característica, não é para você resolver na doida dizer que só porque tem cargo diferente vai ser arranjo, não. Você vai ter que fazer o seguinte, de um lado você vai colocar os 2 diretores separados dos 2 coordenadores. Então é como se eles estivessem em salas separadas. Sempre vai fazer isso quando tiver 2 pessoas ou mais com a mesma característica, né? O mesmo cargo, a mesma função. E aí você vai ver se a ordem importa ou não dentro de cada cargo separado, dentro de cada sala dessa daqui que eu criei. Não é para responder tudo numa tacada só. Então bora por partes. Primeiro, aqui dentro da galera que é da diretoria. Faz diferença trocar as pessoas de lugar só aqui dentro? Não, porque todo mundo é da diretoria do mesmo jeito. Então, aqui dentro é um processo de escolha que a ordem dos elementos não vai importar. Todo mundo é diretor do mesmo jeito. Então, olhando só aqui dentro, é uma combinação. Aí eu comecei a questão com 6 pessoas. Dessas 6 eu tenho que escolher 2. Beleza, morreu o primeiro grupo. Aí no E tu multiplica. Agora olhando só nesse outro grupo aqui, faz diferença trocar esses 2 de lugar? Também não, porque os 2 são coordenadores do mesmo jeito. Então olhando só ali dentro,
também é uma escolha que a ordem dos elementos não importa. Então, ó, não menospreze seu coleguinha aí, achando que você sabe tudo, porque tem uns pulos do gato. Então, você tem agora uma combinação também. Você começou a questão com 6, já gastou 2, sobraram 4 e você vai ter que escolher 2 pessoas para botar aqui. Beleza. Fazendo a conta agora. O primeiro grupo você desenha 2 cadeiras, né, 2 casinhas. Em cima vai decrescendo o primeiro número, fica 6 vezes 5. Embaixo o segundo, que é 2 vezes 1. Para a próxima combinação também. São 2 casinhas, em cima vai decrescendo o primeiro número, embaixo vai decrescendo o segundo. Agora, fazendo a conta, bora dar uma simplificada. 6 dividido por 2 dá 3. E aqui 4 dividido por 2 dá 2. Por partes aqui. 3 vezes 5 dá 15 aqui desse lado, vezes 2 vezes 3 dá 6. E aí 15 vezes o 6 vai dar 90, que é o resultado final aqui dessa questão. E aí, ó, se eu tivesse mudado um pouco, se aqui na parte dos diretores eu tivesse falado bem assim, que um vai ser o diretor que mora no Brasil e o outro vai morar nos Estados Unidos. Se eu tivesse falado isso, que eles vão morar em lugares diferentes, isso aqui mudaria completamente, porque do jeito que estava a ordem não importaria. Mas se eu definir que eles vão morar em lugares diferentes, se eu trocar de lugar, eu mudo o lugar onde a pessoa vai morar. E aí mudou qualquer coisa, isso aqui tudo que era uma combinação viraria um arranjo. Mas do jeito que está, são 2 combinações separadas que eu tenho. Então, de novo, cuidado, porque muita gente nem sabe que isso existe, nem sabe trabalhar com isso, muita gente explica errado, e a ideia geral é essa daqui. Bora voltar. Beleza, então a gente já viu a parte geral de arranjo, combinação, agora bora focar em permutação. Então, de novo, só para revisar. A parte de arranjo é uma escolha, tem um total, vai escolher um pedaço, e a ordem dos elementos vai importar. Faz diferença trocar os elementos escolhidos de lugar. Na combinação é uma escolha também, só que a ordem dos elementos não vai importar. Você vai trocar de lugar e não vai mudar absolutamente nada. Todo mundo tem o mesmo cargo, ganha o mesmo presente, mora no mesmo lugar, então tudo seria combinação. E a permutação que eu comentei por alto é uma troca de lugar. E permutação, normalmente você vai encontrar com essa escrita de organização. Então, falou de organização, você já lembra de permutação. Aí aqui eu coloquei os tipos que existem de permutação, que são, né, permutação simples, com repetição e circular. Aí eu vou explicar cada uma delas dentro dos próximos exemplos. Então, não queira morrer só porque já viu essas fórmulas aqui, porque aí você vai entender de uma forma bem tranquila. Então, bora aos poucos. Então, ó, exemplo de número 5. Estou perguntando quantos anagramas podem ser formados com a palavra rio. Aí tu vai olhar e vai pensar o seguinte. Ó, falou anagrama, tu já lembra de permutação. Com essa palavra aqui que eu tenho, tem letra repetida? Não, não tem letra repetida. E quando não tiver letra repetida, ó, voltando para cá, você vai usar o primeiro caso da permutação, que é a chamada permutação simples. Aí a parte da permutação eu prefiro mexer com a fórmula mesmo, porque dependendo da questão, né, como eu foco mais para concurso, dependendo da questão você vai ter questões maiores, que se for ficar desenhando casinha vai dar muito trabalho. Então eu prefiro mexer com fórmula aqui dentro. Então repetindo, não teve letra repetida, usa a permutação simples. Então aqui nesse caso, a permutação simples é só pegar o total de elementos, que no caso são 3 letras, e tacar o fatorial, que é o que está aqui ó, no slide anterior. Pega o total e bota fatorial. Total é o que eu chamei de n. Aí fica 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Agora com a palavra de baixo, com a palavra oco, tem letra repetida? Tem. Faz diferença eu trocar o primeiro O de lugar ali com o último? Não, vai continuar oco do mesmo jeito. Então, para descontabilizar essas trocas das letras iguais que não mudam nada, a gente usa o segundo caso de permutação. Ó. Permutação com repetição. Aí, em resumo, isso aqui significa permutação com repetição. Resumindo, você vai colocar o total de elementos na parte de cima, que eu chamei de letra N, e aqui embaixo as quantidades repetidas, tudo com fatorial. Então, ó, vindo aqui para a questão, que fica mais fácil.
eu tenho uma permutação com repetição. Total de letras que eu tenho, 3. Letra O repete 2 vezes. Em cima, você vai colocar o total com fatorial. Embaixo, a quantidade repetida também com fatorial. Aí, na hora de fazer a conta, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Só que eu nem vou chegar até 1, vou parar aqui no 2. Aí, para dizer que eu iria até 1, eu boto fatorial aqui no 2. Só desenvolve até o número de baixo, ó, porque aí você fica com 2 fatorial em cima e também 2 fatorial embaixo. Aí você pode cortar os dois porque são iguais. Aí vai sobrar aqui para mim 3 anagramas com a palavra oco. Com a palavra estado, quantos anagramas? Não tem letra repetida, então é só uma permutação simples, dá 6 letras, coloca 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 720, que a gente já fez essa conta aqui hoje. Com a palavra arara, tem letra repetida. Permutação com repetição. Eu tenho um total de 5 letras, sendo que a letra A repete 3 e a letra R repete 2. Então, resumindo, você vai colocar o total em cima com fatorial e todas as repetidas embaixo também com fatorial. Para não ter que fazer uma conta muito grande, você vai desenvolvendo o seu fatorial de cima até chegar no de baixo. Chegou no 3, que é o que eu quero. Então, bota o fatorial para dizer que você iria do 5 até 1, mas você que quis parar aqui. Como eu tenho 3 fatorial em cima e 3 fatorial embaixo, eu posso cortar, porque eles são iguais. Só que vai sobrar esse daqui. E o 2 fatorial que sobra, a gente desenvolve. 2 fatorial é 2 vezes 1. Agora, bora dar uma simplificada. 4 dividido por 2, sobra 2. E aí, no final das contas, sobrou 5 vezes 2, 10 anagramas que eu posso formar com a palavra arara. Então, esses são os casos de permutação simples e com repetição. Outro exemplo aqui, que é o último exemplo aqui de hoje. De quantas maneiras podemos, aí olha o que já está escrito, organizar, que é permutação, né? 4 pessoas em volta de uma mesa redonda. Aí, ó, aqui não é permutação simples e também não é com repetição, porque aqui está escrito em volta. Se falar em volta, em torno, ou se ele só falar que vai botar as pessoas numa mesa, ou reforçar dizendo que a mesa é redonda, que a sala é redonda, qualquer coisa desse tipo, falou em torno, em volta, mesa redonda, você vai vir para cá, ó, o último caso de permutação que eu ainda não tinha comentado. Permutação circular. Falou mesa redonda, mesa, em torno, em volta é circular. E aí, para fazer essa conta, você vai pegar o total de elementos menos 1 e colocar o fatorial. Então, aqui nesse caso, bora voltar para cá. Eu vou ter uma permutação circular e são 4 pessoas no total. Você vai pegar esse total de pessoas menos 1 e o resultado disso com o fatorial. 4 menos 1 vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. E se eu tivesse 20 pessoas em volta de uma mesa? Mesma coisa, seria 20 menos 1 fatorial. Aí seria 19 fatorial, que vai dar um resultado gigantesco. Mas não importa, falou em torno, em volta de uma mesa redonda, tudo que tiver essa escrita de circular, tu vai lembrar da permutação circular, total de elementos, menos 1 e o resultado com fatorial. Beleza, então esses aí são os tipos mais importantes de questões de análise combinatória. Voltando aqui agora para a parte mais do concurso, porque como eu falei, isso aqui serve para tudo, serve para ensino médio, para faculdade, para Enem, para concurso público, é para qualquer matéria. Então, se você conhece alguém que está com dificuldade nessa parte da matéria, manda esse link aqui que vai servir para a pessoa. Agora, focando mais para a parte de concurso, porque se tu entender daqui para frente, que é para concurso, que é mais aprofundado, tu entende qualquer coisa. Entendeu para concurso, entende para escola, para Enem, para qualquer coisa. Então, bora focar aqui em algumas questões de concurso mesmo. Então, primeira questão aqui diz o seguinte: considerando-se que em um aparelho de telefonia móvel do tipo smartphone, o acesso de diversas funcionalidades seja autorizado por senhas, então já falou que é uma senha, composta de 4 dígitos, aí olha o que ele joga na tua cara aqui agora, escolhidos entre os algarismos de 0 a 9. É correto afirmar não sei o que lá. Então, ó, bora já interpretar.
A banca já falou no enunciado que é uma escolha. E se é uma escolha, ou é arranjo ou é combinação. É uma questão de senha. Faz diferença trocar de lugar? Faz. Então a ordem dos elementos importa. Ou seja, a questão vai ser de arranjo. Agora bora ver o que ele quer. Há mais de 12 mil possibilidades de senhas distintas para acessar as funcionalidades do smartphone. A senha que ele quer criar tem 4 dígitos. Aí, como é um arranjo, eu vou desenhar aqui as casinhas. Nessa primeira questão, não tem nenhuma restrição. Ele não falou que os dígitos da senha são distintos. Ele falou que as senhas são distintas. Se você tiver uma senha 2222, essa senha toda ela é distinta da senha 3333. Mas os algarismos aqui dentro são todos iguais. Então, nessa primeira não tem restrição. Ou seja, de 0 a 9, você tem 10 opções de números por primeiro dígito, 10 por segundo, 10 por terceiro, 10 por quarto. Multiplica isso aqui tudo, vai dar 10 mil possibilidades de senhas. Falou que era mais de 12 mil, está tudo errado. Agora o caso 2. A quantidade de possibilidades de senhas de acesso distintas. Agora olha o que está escrito aqui. Cujos algarismos são todos distintos. Agora ele te deu uma restrição. Então, bora organizar isso daqui. De novo, vou desenhar 4 casinhas. E eu tenho como opções aqui para a primeira. 10 tem que ser distinto. Gastou 1, sobra 9. Gastou mais um número, sobra 8. Gastou mais um número, sobra 7. Multiplica isso aqui tudo. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 10 dá 5.040. E ele falou que era inferior a 5.000. Errado, é maior do que 5.000. Então, ó, na prática é isso que a gente vai fazer para resolver as questões. Bora continuar. Em um processo de coleta de fragmentos papilares para posterior identificação de criminosos, uma equipe de 15 papiloscopistas deverá se revezar nos horários de 8 às 9 e de 9 às 10. Considerando que uma dupla de papiloscopistas deve ser escolhida, então ele já jogou na sua cara que é uma escolha. E se é uma escolha, ou é arranjo ou é combinação. Agora tem que ver se a ordem importa ou não. Bora ver o que a banca falou. A dupla vai ser escolhida para atender no horário das 8 horas. Então, as duas pessoas estão no mesmo horário. Não tem diferença entre elas até aqui. Nessa situação, a quantidade distinta de duplas que podem ser formadas para fazer o atendimento é inferior a 110. Beleza, todo mundo é papiloscopista do mesmo jeito, vão trabalhar no mesmo horário, então a ordem não importa. E quando a ordem não importa, a gente tem uma questão de combinação. Nesse caso, dos 15 papiloscopistas, você vai usar só 2. E aí, são só 2 escolhidos, desenha 2 cadeiras. Em cima vai decrescendo o primeiro número, fica 15 vezes 14. E embaixo vai decrescendo o segundo, que é 2 vezes 1. Aí, dando uma simplificada, 14 dividido por 2 vai sobrar aqui o 7. 7 vezes 15 vai dar 105. Aí ele falou que o resultado é inferior a 110. É inferior mesmo, tá certo essa daqui. Agora, questão 4. Se 2 papiloscopistas forem escolhidos, então nessa daqui ele também quer uma escolha, já vou anotar aqui embaixo. E aí, quando você estiver fazendo questão, estiver fazendo prova, você vai fazer desse jeito. Então, é uma escolha. Ou é arranjo ou é combinação. Agora eu tenho que ver se a ordem importa ou não. Então ele fala aqui, né, se os dois forem escolhidos. Aí olha o detalhe aqui agora. Um deles para atender no primeiro horário e o outro para atender no segundo horário. Então você está vendo que a banca está diferenciando aqui a galera. Beleza. Então se está diferenciando, significa que a ordem importa. Se você trocar de lugar, você muda o horário que você vai trabalhar. Aí ele fala, então a quantidade de maneiras de dupla, né, que você pode formar para fazer o atendimento é superior a 300. Então aqui é só uma questão de arranjo. Desenha uma casinha para o primeiro horário e uma casinha para o segundo horário. Você tem 15 opções para o primeiro horário, gastou 1, sobra 14 para o segundo. 15 vezes 14 dá 210, falou que é superior a 300, aí dá tudo errado. Bora ver mais exemplo.
Sabendo-se que uma repartição possui 30 servidores, sendo 10 do sexo feminino, julgue o item abaixo. Então, ó, organizando-se aqui, você tem 30 servidores, 10 mulheres aqui no meio. Então, já vou organizar aqui para o lado. Das 30 pessoas, você tem 10 mulheres, então são 20 homens. Aí olha o que ele fala daqui para frente. A quantidade de maneiras distintas de se selecionar, que é a mesma coisa que escolher, 5 servidores. Só que tem uma restrição dessa repartição, de forma que 4 sejam do sexo feminino. Então, tem que ter 5 pessoas no grupo que ele pediu. Só que 4 são mulheres. Então, já vou fazer as mulheres separadas aqui numa sala. 4 mulheres de um lado e um homem sozinho aqui do outro lado, para completar 5 pessoas. Aí é aquele tipo de questão que você tem que ver se a ordem importa ou não dentro de cada bloco desse aqui. Faz diferença trocar essas 4 mulheres de lugar? Não. Então é uma escolha que a ordem não importa, é combinação. Que das 10 mulheres que a banca te deu, você vai escolher 4. Aí no E multiplica. Aqui só tem um homem, se tivesse 2 e trocar de lugar não mudaria nada. Outra combinação, que dos 20 homens, você escolhe só um. Aí desenha 4 casinhas para a primeira combinação. Em cima vai decrescendo o primeiro número, fica 10, 9, 8 e 7. Embaixo o segundo, que é 4, 3, 2 e 1. E a próxima combinação, lembrando que no E você vai ter que multiplicar, né? A próxima é só uma casinha, fica o próprio 20 em cima e 1 na parte de baixo. Agora bora dar uma simplificada. 4 vezes 2 aqui embaixo dá o 8 que está lá em cima. Então já corta eles aqui. 9 dividido por 3 sobra 3. E aqui já não tem mais o que simplificar, então vai ficar 3 vezes 7. 21 vezes o 10 ali, 210, vezes o 20 que eu não mexi. 21 vezes 2 dá 42. Acrescentando os dois zeros, 4.200. Ele falou que é inferior a 4.000. Tá tudo errado. Beleza, então matamos mais uma questão. Bora para a próxima. Só tomar uma água aqui para não morrer no meio do vídeo. Questão 6 aqui agora. O colegiado do STF é composto por 11 ministros responsáveis por decisões que repercutem em toda a sociedade brasileira. No julgamento de determinados processos, os ministros votam pela absolvição e pela condenação do réu de forma independente uns dos outros. A partir das informações e considerando que em determinado julgamento a probabilidade de qualquer um dos ministros decidir pela condenação ou pela absolvição do réu seja a mesma, julgue os itens seguintes. Se no julgamento de determinado réu, 8 ministros votarem pela absolvição e 3 ministros votarem pela condenação, a quantidade de maneiras distintas de se atribuir os votos para os diferentes ministros será inferior a 170. Pensa aqui comigo, quantos ministros você tem? 11. E quantos vão votar? Os 11. Então eu não tenho que escolher, já está tudo escolhido. Eu vou ter que usar todo mundo. E como é que eles votam? 8 votam pela absolvição e 3 pela condenação. Beleza. Aí você está vendo que aqui está com cara de anagrama. Se ficou com cara de anagrama, você só vai ter que trocar tudo de lugar. Se é uma troca, é uma permutação. Tem letra repetida com repetição. Você tem um total de 11 pessoas. A absolvição repete 8, condenação repete 3. Em cima, você coloca o total com fatorial. Embaixo, as quantidades repetidas também com fatorial. Desenvolve o número de cima até chegar no maior número de baixo, que no caso aqui é o 8, e bota o fatorial aqui. Porque assim, você vai cortar o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo. E aí vai sobrar só esse aqui para a gente fazer a conta. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aí agora bora dar uma simplificada. 9 dividido por 3 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Sobrou aqui para mim 11 vezes 5, 55 vezes 3, 165. A banca falou que é inferior a 170. Aliás, é inferior mesmo. Então tá certa aí a questão 6. Continuando. Os alunos de uma turma cursam 4 disciplinas que são ministradas por 4 professores diferentes.
As avaliações finais da disciplina serão realizadas em uma mesma semana, de segunda a sexta-feira, podendo ou não ocorrerem em um mesmo dia. Se cada dia da semana ocorrer a avaliação de no máximo uma disciplina, então nesse caso, a quantidade de maneiras distintas, aí o que está escrito? De se organizar, organizar é trocar de lugar é permutação. O calendário das avaliações será inferior a 100. Quantas disciplinas você tem? 4. E quantos dias da semana? 5, porque é de segunda a sexta-feira. Então é como se você tivesse a disciplina A, B, C e D, e um dia não vai ter nada. Um dia vai ser vazio, por exemplo. Um dia não tem nada. Então, ó, esse dia vazio é uma possibilidade também. É como se você tivesse segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Você tem 5 coisas, contando com o dia vazio, para 5 dias da semana. Você só vai ter que trocar de lugar, porque esse dia vazio pode ser, por exemplo, a terça, e aqui você coloca a matéria A, matéria B, matéria C, lá no início matéria D. Então você só vai ter que trocar isso de lugar, que é permutar. Até já estava escrito aqui, que é uma organização. São coisas diferentes que você tem, não tem nada que se repita. Então é permutação simples, dá 5, que é 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicando isso aqui tudo, dá 120. Ele falou que é inferior a 100, aí está tudo errado. Simples assim, morreu. Agora, mais 2 aqui. Considerando que em um planejamento de ações de auditoria, deixa eu até pegar o marca-texto aqui, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que o órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise, e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico. Julgue os itens. Aí na 8 ele fala a quantidade de maneiras distintas de serem escolhidos 3 servidores. Então é para você olhar só o que eu botei aqui de verde. Só os servidores. Programa, por enquanto, ignora. Para a montagem da equipe da análise é superior a 2.500. Então, ó, a banca já falou no enunciado que é uma escolha. Está escrito aqui, escolhidos. E é formação de um grupo. A ordem importa ou não? Tem cargo diferente. Se você trocar de lugar, você muda seu cargo. Então, a ordem importa. Ou seja, é questão de arranjo. Desenha uma casinha para o coordenador, uma casinha para o relator e uma casinha para o técnico. Quantas pessoas você tem no total? 15 pessoas. 15 opções para o primeiro, 14 para o segundo, 13 para o terceiro. Multiplica todo mundo. 15 vezes 14 vezes 13 dá 2.730. Falou que é superior a 2.500. É superior mesmo, tá certo. Agora bora para a próxima aqui. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem, ó, já falou que é uma escolha, 3 desses programas. Agora tu ignora servidor, só vai pensar aqui nos programas, você tem um total de 30. Para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000. Quantos programas você tem de novo? 30. Vai usar quantos? Só 3. A própria banca já falou no enunciado que é uma escolha. Sendo escolha, ou é arranjo ou é combinação. A ordem dessa daqui importa ou não? Tem alguma diferença entre os programas? A banca não falou nada, então não tem. A ordem não importa. O programa CBA é a mesma coisa que o ABC. Não faz diferença trocar de lugar. Vai ser uma combinação que dos 30 você escolhe 3. Desenha 3 casinhas, né, porque são 3 escolhidos. Em cima vai decrescendo o primeiro número. Embaixo vai decrescendo o segundo número da combinação. Agora bora dar uma simplificada. 30 dividido por 3 vai sobrar 10. 28 dividido por 2 sobra 14. Sobrou aqui para a gente 14 vezes 29 vezes 10 vai dar 4.060. Ele falou que é inferior a 4.000, então está errado. E a nossa última aqui, a saideira, considerando um grupo formado por 5 pessoas, há 24 modos de essas 5 pessoas se posicionarem, aí olha o que está escrito, em torno de uma mesa redonda. Então você vai ter que trocar as pessoas de lugar. As 5. Você não vai escolher só um pedaço. Você tem que trocar todos de lugar. E se é uma troca, é uma permutação. Só que está em torno de uma mesa redonda. É permutação circular.
de 5 pessoas. Você vai pegar esse total, menos 1, e o resultado com fatorial. Fica 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. É o que está escrito aqui na questão, está certa aí a 10. E aí morreu também. Então essas aí eram as questões que eu queria trazer para diferenciar na prática arranjo, combinação e permutação. E a explicação geral é o que eu passei aqui na parte anterior, na parte teórica. Leva isso aí para a tua vida, porque como eu falei, serve para concurso, serve para Enem, serve para ensino médio, para faculdade, para qualquer coisa. Entendendo isso aqui, tu já tem uma forte base de análise combinatória. É claro que para concurso existem mais explicações ainda, aprofundando mais ainda aqui o tema de análise combinatória, que eu não estou explicando aqui, né? Porque aqui eu quero a visão como um todo, que a galera tem muita dificuldade dessa parte que eu estou explicando. A parte aprofundada fica aí para outros vídeos futuros aí para frente. Mas, de novo, aqui no meu canal do YouTube tem várias questões aprofundadas de análise combinatória de todos os assuntos, na verdade. Qualquer coisa, você vê outros vídeos aí com explicação. Dúvida, bota aí nos comentários, como eu falei. Passa esse vídeo para todo mundo. Deixa seu like também para me ajudar na divulgação desse conteúdo que eu passei aqui para vocês. E aí, só quero mostrar o detalhe que eu falei aqui no final, né, das apostilas que eu tenho aqui em PDF, tanto da parte do raciocínio lógico, quanto de matemática. Aí eu vou dar uma comentada aqui e mostrar aqui para vocês na tela. Então acompanha aqui junto comigo. Na de matemática, como eu falei, tem aqui, né, uma breve introduçãozinha. E tem o índice aqui, né, com os conteúdos, conjuntos, MMC, regra de 3, tudo mais. E aí, onde eu queria chegar? Cada capítulo ó, tem uma explicação, vou passar aqui rapidinho, para chegar no que interessa, aqui. Então, ó, você está vendo o seguinte, o primeiro capítulo era explicação de conjuntos numéricos e alguma coisa de fração também. Aí aqui eu coloco o seguinte, ó, o link do meu canal do YouTube, que você vai clicar e assim que você clicar você vai ser direcionado para um vídeo que eu já tenho alguma explicação ou questão resolvida desse assunto. E aí, aqui mais para frente, ó, deixa eu pegar aqui a parte de regra de 3, é onde eu estou aqui. Tem a explicação, aí tem aqui. Não entendeu? Clica aqui que vai direto para o vídeo. Já tem a explicação teórica por escrito, mas se não entendeu, vai lá para a explicação. E aí, acima das questões também tem ó, as resoluções de algumas. E os gabaritos aqui, tem o final, o gabarito comentado também. Então, ou tem o vídeo com a explicação, ou tem o gabarito comentado. Isso aqui é de matemática. A de raciocínio segue o mesmo modelo. Se eu fechar aqui para abrir a de raciocínio. Na de raciocínio lógico, é o seguinte. Tem a apresentaçãozinha ali também. Aí o índice com conceitos, tabela verdade, negação, tudo organizado. E aí capítulo 1, aí já tem explicação no YouTube, para já clicar e já ir direto. Aí tem uma explicaçãozinha aqui teórica com alguns exemplos. Aí entra na resolução de questão. Aí aqui de novo, coloco o link para outras coisas importantes aqui. Aí tem um bocado de questão para resolver. E aqui no final, né, gabaritos com alguns comentários. Aí de importante aqui assim, tanto a de matemática quanto a de raciocínio lógico, elas são feitas para você matar a matéria o mais rápido possível. Porque a galera já não gosta de raciocínio lógico e nem de matemática. Então, o conteúdo todo de raciocínio lógico eu enxuguei para ficar em 100 páginas. Todo o conteúdo. Então, não é uma aula que é 100 páginas, não. É para tu não perder tempo. E eu não estou deixando coisa importante de fora, não. Eu botei tudo. De raciocínio lógico tem tabela verdade, conectivo, negação, equivalência, tautologia, lógica de argumentação, diagrama lógico, análise combinatória com arranjo, combinação, permutação, conjunto, probabilidade, questão de associação, tem toda a matéria, não está com explicação superficial, está aprofundado, tem o link dos vídeos, tem um bocado de questão para resolver, então não é tipo coisa peba não, é coisa boa mesmo. E enxuto porque você tem que ir direto no que você precisa. Eu não fico explicando a mesma coisa 20 mil vezes com palavras diferentes. Entendeu? Tu tem que ler aquilo e ir embora para matar o mais rápido possível essas matérias. A de matemática é a mesma coisa, é bem enxuta também, direto ao ponto, com a explicação, com o link, como vocês viram. Qualquer coisa, se quiser adquirir, fala aí comigo pelo próprio Telegram mesmo ou pelo Instagram.
Tá tudo aqui na descrição do vídeo. E qualquer mais outra eventual dúvida que vocês tiverem, como eu falei, bota aí nos comentários. E de novo, deixa seu like no vídeo, passa para seus amigos. E por hoje, vou ficando por aqui. Bons estudos aí para vocês e até mais.